Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel 15. (22). 1 Samuel 15, 22, amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Até aí. Pode se assentar em nome de Jesus. Paizinho santo e querido, nós queremos te agradecer por esta oportunidade. Nós queremos te agradecer porque estamos na tua casa mais uma vez. Nós pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito Santo nos instruir, nos alimentar nesta manhã com a sua palavra, para que nós possamos caminhar de acordo com a tua direção, de acordo com o teu direcionamento, de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós, nas nossas vidas. Que em nome de Jesus o Senhor possa trabalhar no nosso entendimento nesta manhã e nos nossos corações. Amém? Louvado seja o teu santo nome. Hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito de duas palavrinhas que caminham juntos. Não deveriam, mas elas acabam caminhando juntas muitas vezes na nossa vida cristã, né? Que é a desobediência e a procrastinação. Quem aqui já procrastinou algumas coisas? Muitas coisas, né? Quem aqui já passou por isso? E nós temos essa tendência a procrastinar e a desobedecer a Deus. E quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é certo, deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer, e nós não fazemos. Nós adiamos aquelas decisões importantes. Quantas vezes? Eu sei que eu estou falando aqui, a gente já começa a lembrar, né, de alguns episódios da nossa vida onde a gente procrastinou alguma situação, procrastinou alguma decisão importante, alguma tomada de decisão. E isso acabou resultando em algo não tão bom assim. Perdemos oportunidades. Quem aqui já perdeu oportunidade por procrastinar alguma coisa? Vou levantar as duas. Nós perdemos oportunidades, queridos, quando nós procrastinamos aquilo que tem que ser feito. E é isso que o Senhor vai tratar conosco nesta manhã. A obediência e a não procrastinação, né? Eu sei que isso é um processo, que nós estamos em fase de construção, de reconstrução, muitas vezes, ao longo da nossa caminhada. Mas o Senhor, Ele vai nos dando direcionamento. E nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, né? Nós vamos estar cada dia mais perto daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Se nós obedecermos à voz do Senhor, né? Se nós obedecermos aquilo que Ele tem colocado dentro do nosso coração. E muitas vezes nós ignoramos também, né, a voz de Deus nas nossas vidas. A gente tenta se convencer de que não é o Senhor que está falando, é coisa da minha cabeça. E a gente acaba ignorando a voz de Deus nas nossas vidas. E o que isso pode significar para a nossa caminhada com Cristo? Então nós lemos ali 1 Samuel 15, 22. 15, 22 e 23. Ali, a gente não leu 23, mas eu vou ler para vocês, que diz assim: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria.
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Em outras palavras, né, porque você não ouviu a minha voz e não obedeceu a minha palavra, você vai sofrer as consequências. Toda ação, ela tem uma reação. Como que nós estamos nos comportando diante do Senhor? Com os nossos afazeres, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ministério. Será que nós estamos procrastinando as situações? Será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Que a gente não venha ouvir isso da parte do Senhor, né? Porque nós não obedecemos a voz dele, nós vamos sofrer as consequências. E esse versículo aqui, ele se refere à desobediência de quem? Alguém sabe me dizer? Do rei Saul. Ele se refere à desobediência do rei Saul, que ao invés de obedecer totalmente o comando do Senhor, ele decidiu agir por conta própria, né? Ele decidiu agir pelos seus próprios meios. E a sua atitude levou à perda do favor de Deus na vida dele e, consequentemente, também no reino dele. Em tudo aquilo que ele tinha em volta dele, que ele tinha sob o domínio dele, a liderança dele, né? E o que é a desobediência a Deus? Desobedecer a Deus não é apenas um ato de rebeldia, não é só esse ato de rebeldia. Muitas vezes ela se apresenta como uma falha no ouvir ou no agir conforme a vontade do Senhor. Então a desobediência, ela começa dentro do nosso coração. Quando nós não escutamos a voz de Deus. Quando nós fingimos muitas vezes que não estamos escutando a voz do Senhor, a orientação do Senhor. Porque muitas vezes a orientação do Senhor para com as nossas vidas, ela vai ser um pouco desconfortável para nós, não é verdade? Quantas vezes o Senhor já nos orientou a alguma coisa e aquilo ficou muito desconfortável para a gente? Porque isso mexe com o nosso ego, isso mexe com a nossa própria vontade. Mas às vezes a gente falha nesse quesito. A gente não quer ouvir a voz do Senhor. Então, a desobediência, ela começa no nosso coração. Na decisão de não seguir aquilo que o Senhor está nos pedindo. Está nos oferecendo, está falando para a gente fazer, né? Isso é uma decisão. E por inúmeras vezes acredito que eu e você, nós decidimos não ouvir a voz de Deus. Ou não responder ao chamado do Senhor para aquele momento. E como isso tem nos custado hoje, esse tipo de decisão. Como isso atrasa a nossa vida, como isso atrasa a nossa vida na presença do Senhor, como isso atrasa o nosso crescimento na presença de Deus. A vida do cristão, ela é obediência. E muitas vezes a gente não coloca isso como prioridade, porque nós, como seres humanos, nós temos tantos sonhos, desejos e vontades, e a gente vai indo com tudo isso, e às vezes a gente esquece de pedir o direcionamento do Senhor para tudo aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Então, seja através das nossas palavras, seja através do nosso agir, nós conseguimos muitas vezes desobedecer o Senhor. E essa desobediência, ela pode ser manifestada de várias maneiras. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ignorar a palavra de Deus. Quando sabemos o que Deus diz, mas decidimos seguir o nosso próprio caminho. Procrastinação. Adiar a vontade de Deus para as nossas vidas, deixando para depois o que nós poderíamos fazer agora. Quando o Senhor nos chama para algo, quando você sente no seu coração que o Senhor tem chamado você para algo, Ele quer que você e eu atendemos a Ele prontamente.
Porque é através disso que o Senhor vai derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. É através da nossa obediência prontamente na presença do Senhor. A procrastinação, ela te afasta e ela me afasta daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E como nós não conseguimos enxergar muito além, né? A gente pensa assim, eu vou fazer isso depois. Eu vou ter tempo ainda para fazer aquilo que o Senhor está pedindo para o meu coração. E isso atrasa a bênção na sua vida e na minha vida. E o exemplo disso foi o próprio rei Saul, que nós estamos lendo a respeito dele, né? Lá em 1 Samuel 10, ele foi ungido como rei. E lá no capítulo 15, conta a história de que ele foi instruído a destruir totalmente os amalequitas, né? E tudo o que eles possuíam. Eu até grifei aqui. Tudo o que eles possuíam. Então, quando Deus ele traz uma instrução para a minha vida e para a sua vida, Ele é um Deus de detalhes, não é verdade? Ele não deixa confusão no nosso coração. Se caso, porventura, nós não entendermos, não é porque o Senhor não instruiu corretamente. É porque talvez a gente esteja fora daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É porque talvez está faltando a gente alinhar o nosso caminhar com Cristo para que a gente possa compreender a voz de Deus quando ela fala. Amém? Que nós possamos estar alinhados. Quando o Senhor falar conosco, Ele vai nos instruir com todos os detalhes que a gente precisa. Então, que você possa estar alinhado na presença do Senhor, buscando Ele prontamente para você entender o que o Senhor quer de você. O que o Senhor quer de mim nesta manhã? Então, quem que eram os amalequitas? Os amalequitas, eles eram um povo inimigo de Israel, né? Então, eles eram muito violentos, eles faziam cativos os outros povos, eles pegavam os seus bens, escravizavam os outros povos, né? E essa maldade desse povo despertou a ira de Deus para com eles. E Deus então declarou que o povo deveria ser extinguido. Então Saul, ele desobedeceu, ele recebeu essa ordem de acabar com esse povo e com todos os seus bens, mas o que ele fez? Ele conseguiu, venceu a batalha contra esse povo, mas ele guardou para si os bens daquele povo. Guardou para si a criação daquele povo, as ovelhas, os bois, os bezerros, os cordeiros, a prataria, o ouro, enfim. Ele guardou, ele reteve para si. E ele também poupou a vida, por um certo momento, do rei Agag, né? Que era o rei desse povo. E esse rei também era tão cruel quanto o seu povo, né? Tão violento quanto. Então, quando Samuel confronta ele a respeito disso, fala assim, olha, você foi instruído para fazer isso e isso, mas você não fez conforme deveria ser feito. Né? Quando Samuel confronta Saul, o que Saul faz? Tenta justificar. Né? Tenta justificar o que ele tinha feito. Dizendo também, na passagem fala que ele tenta justificar o que ele tinha feito, até colocando o povo dele no meio, né? Falando que o povo que queria que tivesse sido feito dessa maneira. Então ele se justificou e também tentou se eximir da culpa. Quantas vezes nós nos justificamos na presença do Senhor? Quando Ele pede para nós fazermos algo, quando Ele dá um direcionamento e nós não o fazemos. E daí logo nós tentamos nos justificar para o Senhor. Não é muito diferente, não. Às vezes a gente lê essas histórias na Bíblia e fala assim, nossa, misericórdia. Não é verdade? Aí você, nossa, não, esse daqui marcou mesmo, né? É só a gente olhar um pouquinho para dentro de nós e ver como a gente age muitas vezes igual. Então, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Mas o Senhor, Ele rejeitou, né, essa justificativa. Tá? Em 1 Samuel 15, 22 diz assim,
A obediência é melhor do que o sacrifício. Porque Saul tentou justificar para Samuel, falou assim, não, eu deixei ele aqui porque eu vou oferecer ele como sacrifício, e não sei o quê, vai ficar tudo certo. E o Senhor falou para ele, não, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Existe uma relação entre a procrastinação e a desobediência. A procrastinação, às vezes, é uma forma de desobediência disfarçada. Você já parou para pensar nisso? Ah, mas eu só procrastinei, eu não desobedeci. A procrastinação é uma forma de desobediência disfarçada. Em vez de nós agirmos prontamente, né? Conforme a direção do Senhor, a gente adia aquela decisão. A gente adia aquela decisão e a gente acredita que nós teremos tempo. Daqui a pouco ou logo ali nós vamos ter tempo para resolver aquela situação. E na prática nós sabemos que não é assim, né? Quantas vezes nós já procrastinamos, e eu já perguntei isso para vocês, e a gente viu que o resultado não foi tão bacana. A gente viu que o resultado não foi tão interessante. Quantas vezes você já não se pegou pensando assim, puxa vida, se eu tivesse feito aquela hora, se eu tivesse resolvido aquele problema, aquela situação, naquele momento em que ele se apresentou, não teria ficado desse tamanho, né? Então, se posicione quando o Senhor te coloca alguma situação. Se posicione, resolva prontamente, haja prontamente, peça a direção do Espírito Santo para que você possa resolver da melhor maneira possível. Não procrastine, porque a procrastinação, ela atrai maldição para as nossas vidas. Ela atrai dor de cabeça. Ela faz com que você tenha que passar por situações que você não precisaria passar. Se você e eu estivéssemos tomado a decisão, estivéssemos se posicionado naquele momento, né? E essa é uma atitude muito perigosa, porque isso nos afasta dos planos do Senhor. Nos afasta dos planos do Senhor para a nossa vida. Quando você adia uma decisão, você pode correr o risco, como eu disse, de perder oportunidades. Quando você adia uma decisão, você corre o risco de perder as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. E isso pode nos levar, muitas vezes, a uma desobediência involuntária. Mas o que é essa desobediência involuntária, né? A obediência, ela é o princípio das bênçãos na nossa vida. Então, que nós possamos entender isso nesta manhã. A obediência é o princípio das bênçãos na nossa vida. De nada vai servir sacrifícios se não obedecermos ao Senhor. De nada vai servir tudo aquilo que nós fazemos, que nós nos colocamos, às vezes renunciamos isso ou aquilo, se a gente não obedecer ao Senhor. Desobediência involuntária é quando, embora a pessoa não tenha a intenção de desobedecer a Deus, as suas atitudes e decisões ainda resultam em desobediência. Ou seja, a pessoa pode agir de maneira errada por falta de discernimento, por estar na ignorância, não é verdade? É um tipo de desobediência involuntária. Não tem discernimento, não tem entendimento, não pedimos entendimento da parte do Senhor. Então, essa desobediência involuntária, ela vem pelo quê? Pela falta de percepção daquilo que o Senhor quer para com as nossas vidas. E como que nós temos essa falta de percepção? Quando nós não nos envolvemos com a palavra de Deus. Quando nós não buscamos a presença do Senhor como deveria. Você não vai ter entendimento nem discernimento do que você precisa fazer se você não buscar o direcionamento do Senhor, não é verdade? Porque nós somos falhos, nós vamos tomar decisões erradas. Nós vamos deixar com que o nosso ego, a nossa vontade, tome decisão por nós. As nossas emoções, não é verdade? Tome decisões por nós. Então, a falta de percepção da vontade de Deus. Não entender claramente o que Deus quer em determinada situação. Isso pode ocorrer pela falta da busca, entendimento da palavra, falta de intimidade com o Senhor.
talvez você possa estar se encontrando, assim como eu me encontrei. Enquanto eu preparava esse estudo, esse esboço, o Espírito Santo vai falando com a gente. Por que você errou naquela situação? Por que você falhou naquilo? Por que você não fez quando tinha que fazer? Olha como que está agora a situação. Você está precisando refazer tudo, né? Sendo que você poderia estar depositando a tua energia em algo novo, em algo que já está mais avançado. Aí não tem avanço na vida. Por quê? Porque a gente desobedece, a gente procrastina e assim vai. Então, eu acredito que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações nesta manhã. Que nós possamos pedir para que o Espírito Santo nos guie no nosso entendimento. Que o Espírito Santo nos guie nas nossas tomadas de decisões. Procrastinação, né? Então, a desobediência involuntária também vem da procrastinação. Adiar as decisões. E isso se torna uma desobediência involuntária. Então, ativamente, a pessoa ela não recusa a vontade de Deus logo de cara. Mas ela fica adiando aquilo que ela tem que fazer, que precisa ser feito. E dessa maneira, ela está desobedecendo. Vamos pegar um exemplo aqui bem prático. Nós que somos pais aqui, quando nós pedimos para o nosso filho fazer algo, né? Eu já vou. E você chama 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eles estão adiando aquilo que eles têm que fazer porque não é confortável para eles muitas vezes, né? Enxugar uma louça, lavar uma louça, varrer um chão, abrir mão do tempo deles no videogame ou na TV. Não é confortável para eles. E isso fala que é um tipo de desobediência. Porque não está atendendo prontamente a ordem que é dada. E nas nossas vidas, com o nosso relacionamento com o papai também é assim. O Senhor tem falado para nós, olha, precisa ser feito tal coisa. Agora eu preciso que você faça, eu quero que você faça tal coisa. Ah, Senhor, eu vou fazer, mas agora ainda não estou muito preparado, não estou me sentindo preparado, ou não é o momento, eu acho. Tudo é eu acho, né? Nós achamos que sabemos de alguma coisa, mas a verdade é que nós não sabemos de nada. Nós precisamos da direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a procrastinação é um tipo de desobediência, sim. Ah, eu fiz, mas eu fiz depois. Então, você desobedeceu. Então, eu desobedeci. Por isso, a importância de nós estarmos alinhados na presença do Senhor. Alinhados na palavra do Senhor. Porque quando o Senhor falar comigo e com você, nós iremos entender e nós vamos agir prontamente. E vamos quebrar todas essas maldições que, porventura, a gente está permitindo ter acesso nas nossas vidas pela procrastinação e pela desobediência. Amém? Um terceiro ponto aqui que eu achei muito interessante. Fala sobre a obediência parcial. Obediência parcial. Obedecer a Deus parcialmente. Obedecer parcialmente a Deus. Cumpre parcialmente ou pela metade aquilo que o Senhor pediu. Quando nós estamos fazendo isso, a gente está desobedecendo a Deus de uma forma indireta. Um exemplo disso é o próprio rei Saul, que nós estamos aprendendo a respeito do que não fazer, né? Quando ele foi instruído por Deus a destruir os amalequitas e os seus bens, ele cumpriu a missão? O que vocês acham? Parcialmente, né? Ele cumpriu a missão parcialmente. E ele pensou assim, bom, eu fiz o que o Senhor fez. Tanto que quando Samuel chegou até ele, acredito que a conversa foi mais ou menos assim. Não, mas eu fiz, você viu ele, ó. Acabei com a raça de todo mundo. Mas assim, também acho que eu merecia ficar com algumas coisinhas aqui para mim, para o meu povo, né?
É tudo justificativa. E justificativa é que não falta para a gente, na ponta da língua, quando o Senhor vem, né? Quando o Senhor nos dá uma orientação e daí a gente vai, faz do nosso jeito, daí o Senhor vem nos cobrar e a primeira coisa é as nossas justificativas. A gente tem elas na ponta da língua. Então, quando fazemos isso, estamos desobedecendo a Deus também. Então, ele cumpriu a missão pela metade, né? Matou os amalequitas, mas pegou os seus bens e pegou o rei deles também, né? E ele agiu em partes, quando a instrução do Senhor veio por completo. Não faça pela metade, queridos. Não atraia maldição para a sua vida. Que nós possamos ter esse discernimento, entregar o nosso coração na presença do Senhor, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, por completo. Não faça pela metade, porque fazer pela metade também é desobediência. E essa eu acredito que é uma das maiores armadilhas que nós podemos cair. Porque a gente tenta se convencer de que nós fazemos. Ah, Senhor, eu fiz, né? Esse é um engano da desobediência parcial. Esse é um engano e ele é muito perigoso. Então não caia no engano da desobediência parcial. Fazer somente aquilo que você acha que tem que fazer, somente aquilo que é agradável. Ah, o Senhor me deu uma situação X aqui para resolver. Eu vou resolver a parte que eu acho que é bacana, que dá para mim. A outra parte que vai custar muito da minha renúncia, não estou afim. Não estou afim. Né? Fazer somente aquilo que é agradável, somente aquilo que está de acordo com a minha vontade. Quantas vezes, né, nós já se colocamos nessa situação? Fazer aquilo que não precisa de tanta renúncia assim, sem muito esforço, sem muito confronto, né? E o nosso ego, queridos, ele é tão grande. Ele é tão grande que nós somos tão cheios de nós mesmos que a gente olha para a palavra e a gente não vê a palavra como algo que nos confronta para mudança, para transformação, para edificação, né? Mas a gente olha para a palavra e a gente vê a palavra como uma afronta muitas vezes. Esse é o nosso ego. A gente está falando do nosso ego, daquilo que a gente tem que lutar todos os dias. Ah, não, mas eu vejo a palavra como algo que me confronta, assim. Mas quando nós temos que fazer a renúncia, a gente vê algo como uma afronta. Não, mas não é bem assim. Não é bem assim que a palavra tem falado, porque não foi isso que eu entendi. A gente quer entender aquilo que é bom para a gente, não é verdade? A gente quer entender aquilo que não traz renúncia para nós, que não traz confronto, né? Então vamos cuidar com isso. Que nós possamos apresentar o nosso ego diante do Senhor. Falar, Senhor, mói mesmo. Quebra isso daqui, porque isso daqui está me afastando do Senhor e eu preciso tratar isso. Eu preciso ter acesso às tuas bênçãos e muitas vezes o meu ego, a minha vontade, a minha maneira de agir está me afastando disso. Eu estou perdendo oportunidades diante do Senhor. Então, nós não vemos a palavra como o que ela nos confronta, né? Que nos impele a mudança, a transformação. Mas nós olhamos a palavra de Deus como uma afronta. Aí nós tentamos justificar as nossas atitudes. Olha, não é bem assim. Ah, não é bem assim. A gente precisa entender, né? Que nisso, naquilo, a gente pode dar um elezinho. A gente pode pecar nisso daqui. Não tem tanto problema assim. O Senhor sabe que eu tenho essa necessidade. Ah, o Senhor sonda o meu coração. O Senhor conhece meu coração. Esse Senhor conhece meu coração é brabo também, hein? Que a gente tenta se convencer de que o que a gente está pensando e a forma como nós estamos agindo está certo. Então, que nós possamos aprender nesta manhã que nós temos que buscar a presença do Senhor e parar de justificar os nossos erros. Outra coisa também que a gente usa muito. Ah, mas eu tive a intenção. Eu tive a intenção de fazer, mas não fez. Né? Eu tive a intenção, ou eu não tive a intenção, não queria que tivesse sido assim.
né? A desobediência involuntária. Eu não tive intenção, mas errou. Desobedeceu. Agora a consequência ela vai vir de uma forma ou de outra. E nós vamos ter que aprender com ela. O que nos garante a vitória e o que nos garante a prosperidade em meio às adversidades é a nossa fé no Senhor. É a nossa obediência completa diante de Deus. Completa diante de Deus. Quando o Senhor se revela a nós, Ele está em nosso meio, Ele está cuidando das nossas vidas, Ele está por completo, o Senhor está completo em nós. E nós muitas vezes ficamos nessa, né? De se desprender só pela metade. Eu vou fazer só isso, eu vou fazer só aquilo, esse daqui está muito puxado para mim, esse daqui pegou aqui, não vai dar, não vou fazer. Então que você possa se colocar por completo em obediência na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela é obedecida ou não. Não tem meio termo. Para nós cristãos, não tem meio termo. Para todos, né? Ela é obedecida ou não, não existe meio termo. É sim, sim ou não, não. Não existe meio termo. Então não caia no engano da obediência parcial. Mas eu fiz até aqui, o Senhor vai levar em consideração. Tenho certeza que Saul pensou da mesma forma. Eu fiz o que o Senhor pediu. Matei os amalequitas, né? Mas ele também fez algo que o Senhor tinha orientado a não fazer. Então, não tem meio termo. O exemplo de Saul nos mostra como colocamos algumas áreas das nossas vidas por meio do nosso ego acima da vontade de Deus. Quantas vezes, né? Se a gente fosse compartilhar aqui, a gente teria o que compartilhar. Quantas vezes nós já colocamos o nosso ego acima da vontade do Senhor? E dessa maneira nós continuamos sendo escravos do pecado. Nós continuamos sendo separados do Senhor. Se afastando da presença de Deus. E nós continuamos sendo enfeitiçados pela rebeldia. Isso é muito sério. Isso te afasta das bênçãos, da presença do Senhor. Isso te afasta do corpo de Cristo. Então, que nós possamos realmente, Senhor, nos orienta. Nós queremos a tua orientação. Então, não existe para nós a possibilidade de sermos obedientes em algumas situações, em outras não. É simples. Na prática não é tanto, né? Mas a orientação é. Não existe possibilidade de nós sermos obedientes em umas áreas, em outras áreas não. Então, quando nós somos desobedientes a Deus, nós somos separados dele. E isso faz nós perdermos o quê? O nosso temor a Deus. Você consegue entender que uma coisa vai puxando outra? E vai te puxando cada vez mais para longe da presença do Senhor? Porque sem temor a Deus, a gente já não pesa mais as consequências das nossas ações, né? Sem temor a Deus, sem o direcionamento do Senhor, você já não liga, tá mais aí para nada. Você só vai fazendo. E daí vai ficando cada vez pior. O engano, ele torna a sua verdade. O engano de Satanás, ele se torna a sua verdade. Então, situações e atitudes erradas que deveriam ser exterminadas da nossa maneira de agir, passa a ser corriqueiro muitas vezes. Passa a ser normal. O pecado já não dói mais, o ego fala cada vez mais alto, o nosso ego fala cada vez mais alto e assume o controle. E daí é só ladeira abaixo. Daqui para frente. Saul ficou atormentado, né? A passagem mostra ali que depois o Espírito do Senhor se retirou dele e ele começa a ficar atormentado, né? Por um mau espírito. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 16:14, e o Espírito do Senhor se afastou de Saul. Então, por causa da desobediência dele, da postura dele, do que ele fez, o Espírito de Deus se afastou dele. Olha o que a desobediência nos traz. Nos tira, na verdade.
A presença de Deus, aquilo que é o mais importante nas nossas vidas. É aquilo que faz a gente continuar. É aquilo que faz a gente ter discernimento do que é correto, do que não é correto. É aquilo que faz a gente ter discernimento do que nós temos que fazer na presença do Senhor. É aquilo que nos diz o que fazer dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos. É aquilo que diz o que fazer lá no nosso trabalho, de uma forma ética, honrando o nome do Senhor em todos os nossos afazeres. Saul, em um momento, ele se perdeu. Ele achou que ele poderia fazer tudo sozinho. E que tudo que ele estava conquistando era com a força do seu próprio braço. E ele já não glorificava mais a Deus nas coisas que ele fazia. E muitas vezes Deus dá um pouquinho de poder assim para nós, ó. Um pouquinho só, a gente já se acha a última bolacha do pacote, não é verdade? Só um pouquinhozinho que ele dá. Ali o Senhor prova aonde que está o nosso coração. Se o nosso coração está nele ou se está nas coisas, em outras coisas, né? E com Saul foi assim. Então que nós não venhamos cair no engano de que a gente pode vencer as coisas com a nossa própria força. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Então nós somos separados do Senhor quando nós somos desobedientes. O ego fala mais alto e assume o controle. Nós esquecemos de orar, nós esquecemos de perdoar, nós esquecemos de se arrepender. Olha como é sério isso. Sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente não se arrepende daquilo que a gente está fazendo. E a situação vai ficando cada vez mais complicada para nós. Então, quem somos nós sem a presença de Deus? Você consegue ter uma resposta para isso? Quem somos nós sem a presença do Senhor? Tudo é dele, tudo é por ele, as nossas conquistas, a nossa família. Tudo aquilo que ele coloca na nossa mão, as nossas vitórias são do Senhor. Saul esqueceu disso. Mas em nome de Jesus, hoje eu e você estamos sendo instruídos com relação a isso. E isso não vai acontecer nas nossas vidas. Nós vamos dar glórias a Deus, nós vamos glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que Ele fizer nas nossas vidas. Tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos. Tudo aquilo que Ele nos abençoar para dirigir, para assumir uma liderança, enfim. Nós vamos glorificar o nome do Senhor em primeiro lugar. Nós vamos apresentar tudo aquilo na presença do Senhor em primeiro lugar. E nós vamos compreender que nada nós podemos fazer se não for a presença do Senhor nas nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. Então Saul, ele esperava em Deus, mas ele não esperava por Deus. E existem duas palavras que são confiança e obediência. Confiar e obedecer são a chave na vida do cristão. Não existe como a gente confiar e a gente não obedecer, elas caminham juntos. Confiança e obediência. Aos olhos de Deus, desobedecer um pouquinho assim, ó, é desobedecer por completo. Então, que nós possamos compreender. Nós devemos obedecer ao Senhor por completo. Obedecer a Deus parcialmente é uma estratégia de Satanás. Justamente para fazer você e eu se desalinhar com os planos de Deus. Ele sabe que se ele convencer você de que você já está fazendo muito, ou de que você fez até aqui, tá bom? Aos pouquinhos a gente vai se desalinhando com a vontade de Deus. E lá, no final, né? No dia do tribunal, a gente vai ser surpreendido pela nossa desobediência parcial. Por isso que eu falei que um dos pontos que mais chama atenção é isso, a desobediência parcial. Você fica naquela duidade, né? Faz, não faz, faz um pouco, deixa o outro tanto. E tá tudo certo, vai te amortecendo espiritualmente. Ah, eu estou fazendo do meu jeito, mas eu estou fazendo. Não, o Senhor quer que faça. O Senhor quer que seja feito do jeito dele, não é do nosso jeito.
Poderemos ser surpreendidos sobre a nossa obediência parcial, a nossa arrogância, a nossa soberba. E outras situações que o Senhor certamente vai pedir conta para nós naquele dia. Como que nós vamos nos apresentar diante do tribunal do Senhor naquele dia? Quando Ele perguntar, obedeceu aquilo que eu pedi para você fazer? Ah, Senhor, sabe como é, né? Obedeci ali, fiz. Mas eu também deixei um pouco. Como que nós vamos se apresentar diante do Senhor? Queridos, Deus está nos chamando, cada um de nós, a vivermos em obediência na presença do Senhor. E na sua palavra. Ele está nos chamando nesta manhã para parar de adiar aquilo que tem que ser feito. Aquilo que Ele tem pedido para nós. Quando nós procrastinamos, nós estamos falando que aquilo não é prioridade no momento. Quantas vezes nós deixamos a vontade de Deus fora das nossas prioridades? A nossa desobediência a Deus, ela é a chave para que a gente seja escravo. Escravo do pecado. Ela é a chave para sermos escravos. Uma coisa que Deus falou muito no meu coração, que viver sobre a nossa vontade, muitas vezes, ela pode ser um mandamento satânico, não é verdade? Porque se nós vivemos sobre nossa vontade, a gente está se afastando da vontade de Deus. O Senhor quer tratar nos nossos corações nesta manhã a respeito disso. Nós estamos perdendo oportunidades, nós estamos fazendo pela metade, não sei. Estou falando a começar por mim, tá? Cada um aí vai refletir e analisar o que precisa ser melhorado no teu relacionamento com o Senhor. Mas nós estamos muitas vezes se encontramos nessa situação, fazendo as coisas pela metade, permitindo que o nosso ego fale mais alto, que as nossas vontades falem mais alto, né? Ou nós estamos alinhados com aquilo que o Senhor nos pede, ou nós estamos alinhados com o nosso ego. Com as duas coisas não dá. E se nós estamos alinhados com o nosso ego, consequentemente nós estamos alinhados com aquilo que Satanás quer. Qual é a direção que nós estamos tomando? Nesta manhã nós escolhemos Cristo, em nome de Jesus, né? Nesta manhã nós escolhemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, os seus mandamentos. Não seja sócio do capeta. Quando nós estamos fazendo a nossa vontade muito, né? Nós estamos fazendo sociedade com o ferpo. E aonde que vai parar essa sociedade, né? Misericórdia. É o Senhor que tem nos orientado nesta manhã. Ou estamos alinhados com Ele, ou não estamos. A palavra de Deus é bem clara. É sim, sim, ou não, não. Não existe meio termo. Que nós possamos buscar a Deus com alegria e prontidão, sabendo que Ele tem o melhor para nós todos os dias. O Senhor, Ele consegue enxergar muito mais além do que nós podemos enxergar. Então, que nós possamos glorificar o nome do Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, buscar alinhamento, direcionamento da parte do Senhor. E que nós não venhamos cair no engano da desobediência. Que nós não venhamos cair no engano da procrastinação. Que nós possamos buscar a orientação que vem do alto, em nome de Jesus. Amém?